Paz do Senhor a todos. Nós vamos começar hoje uma nova revista da Escola Bíblica Dominical que tem por título O Verdadeiro Pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. E no decorrer dessas 3 lições, nós vamos falar sobre a pessoa do Espírito Santo, a atuação e o batismo do Espírito Santo, os dons espirituais, fruto do Espírito, comprometimento com a palavra, entre vários temas relacionados à atuação do Espírito Santo e ao que nós convencionamos chamar de pentecostais. Vão ser lições que vão esclarecer muitas coisas, eu tenho certeza disso, e principalmente que o Espírito Santo possa, assim como nós vamos estudá-lo, possa nos guiar através de todas essas lições que vão enriquecer ainda mais o nosso conhecimento sobre a palavra de Deus. Amém? A lição número 1 tem por título A Pessoa do Espírito Santo. O texto áureo está em Efésios capítulo 4, versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Verdade prática. Somente a Bíblia revela a verdadeira identidade e as obras do Espírito Santo, um tema que nós, pentecostais, vivenciamos. Introdução. O tema do presente trimestre é o pentecostalismo no seu aspecto bíblico, teológico e prático. Os pentecostais são conhecidos por suas relações e experiências com a manifestação do Espírito Santo de Deus, mas sua característica básica é o batismo do Espírito Santo com seus dons e manifestações, como a glossolalia, línguas, as profecias, as curas e as outras operações de maravilhas. A primeira lição mostra uma visão geral sobre a pessoa do Espírito Santo e o que a Bíblia ensina sobre ele. Na verdade, essa primeira lição a gente vai tratar de alguns termos até que são pouco falados no nosso meio, mas é importante, todo conhecimento acerca das coisas espirituais que nós prezamos tanto, nunca é em vão. A gente vai ouvir alguns termos técnicos e a gente vai tentar, ao longo dessa lição, ir explicando, porque, na verdade, essa primeira lição, assim como das outras revistas, a CPAD tem essa característica, ela dá um apanhado geral acerca do título da revista. E, ao longo das outras lições, a gente vai explanando e conseguindo esmiuçar um pouco mais. Então, só antes da gente começar, quando a gente fala de sermos pentecostais, a gente está exatamente fazendo isso que nós lemos aqui na introdução. Nós somos conhecidos pelas relações e experiências com o Espírito Santo, com o batismo no Espírito Santo, com o falar em línguas, a operação de maravilhas. Mas não significa que denominações que eventualmente não trabalhem com essa linha de conhecimento sejam heresias ou sejam igrejas mais ou menos importantes, mais certas ou menos certas. Não se trata disso. É sempre importante a gente frisar, quando a gente fala sobre o batismo no Espírito Santo, que algumas denominações não aceitam essa manifestação. A Bíblia fala sobre isso, mas a Bíblia, em alguns pontos, ela é interpretativa. E convencionou-se algumas doutrinas interpretar que não existe isso nos dias de hoje. Nós acreditamos que sim, mas o fato de não ser reconhecido por algumas pessoas ou doutrinas, a não manifestação ou a manifestação do Espírito Santo através do batismo e o falar em línguas, não significa que essas pessoas não estão salvas. A gente está falando de coisas aqui diferentes, para não haver uma interpretação
de que o pentecostal acredita nisso e nisso e estão salvos. Quem não acredita não está. Não. Só para a gente, antes de começar essas lições, a gente ter a certeza de que aceitando a Cristo e aquilo que Ele determina, entregando o seu coração a Cristo, você, se permanecer firme até o dia de você ser chamado, você está salvo. Agora, aspectos que assim como a manifestação do Espírito Santo, se a pessoa eventualmente não acreditar, ou não seguir, ou não querer acreditar que isso seja algo real, não significa que essa pessoa está perdendo a salvação, de forma alguma. Amém? A revelação do Espírito Santo nas Escrituras. O que os crentes precisam saber sobre o Espírito Santo? Sobre a sua divindade, a sua personalidade, os seus atributos divinos e as suas obras de acordo com a revelação bíblica. Divindade. A deidade ou divindade absoluta do Espírito Santo é revelada nas Escrituras, e é essa a crença da Igreja ao longo dos séculos. Essa verdade está clara na forma batismal, quando o Espírito Santo aparece como Deus, igual ao Pai e ao Filho, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está em Mateus 28, 19. Não somente na fórmula trinitária, pois a Bíblia revela com clareza a divindade do Espírito Santo. E mais, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O Espírito Santo é chamado de Deus, pois o apóstolo usa alternadamente os nomes Deus e Espírito Santo. Isso porque o cristão é templo de Deus. Assim, habita no crente o Deus trino e uno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, como em Atos 5, 3 e 4. Deus e o Espírito Santo são uma mesma deidade. Às vezes a gente ouve até se usar a expressão Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que está absolutamente certo, porque ambos têm as suas características, mas ambos, através dessa aqui na frente nós vamos até ouvir nós temos um termo que é pouquíssimo usado, até para explicar essa união que existe entre os três. Os três são um na Trindade divina, mas os três têm funções que são bem específicas. Personalidade. A personalidade é uma verdade bíblica, porque quando a gente fala sobre personalidade, imagina você falando sobre uma pessoa. A pessoa tem uma personalidade interessante, forte ou firme. O que você está dizendo? Está dizendo que essa pessoa tem características. A personalidade de alguém é a união ou a comunhão das suas características pessoais. E assim é com o Espírito Santo. As Escrituras revelam os elementos constitutivos dessa personalidade. E os principais são o intelecto, a emoção, a vontade, entre os demais. O espírito é inteligente e raciocina. Ele tem emoção e sensibilidade, pois ama e pode entristecer. Que é uma passagem até muito conhecida quando fala: não entristeçais o Espírito Santo. Se, obviamente, ele pode se entristecer, né, porque ele tem a sua vontade, ele tem a sua característica de personalidade. E é volitivo, isto é, tem vontade própria. Ele não permitiu que Paulo, com sua comitiva, se dirigissem à Bitínia. O Espírito Santo distribui os dons espirituais conforme a sua vontade, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Ou seja, ele distribui os dons e opera
tudo isso de acordo com a sua própria vontade. Ele não se move de maneira mecânica. Ele tem a sua vontade. Ou distribuindo a cada um particularmente como lhe apraz, ou seja, como lhe dá prazer, como ele acha que é necessário e importante para o desenvolvimento da obra. Porque, entendam, a distribuição de dons numa igreja, ela é exatamente feita para as necessidades da obra, não da pessoa que está recebendo. É para que essa pessoa utilize esse dom que ela está recebendo para a evolução da obra, para a manutenção da obra, para que a obra de Deus ela seja realizada da melhor maneira possível. Não é um prêmio para a pessoa, não é o reconhecimento para a pessoa. Embora seja algo divino e maravilhoso, que a pessoa receba um dom de Deus, é uma bênção, glória a Deus por isso, mas a pessoa que recebe, ela precisa usar essa característica divina que ela está recebendo na obra de Deus. Porque senão não faz o menor sentido uma pessoa ter um dom e guardar para ela. Primeiro que ela não vai receber, porque se no coração o Espírito Santo enxergar isso, que ela não tem esse desejo em repartir ou colocar em operação esse dom, acabamos de ler, 1 Coríntios 12, 11, opera repartindo particularmente a cada um como quer. Se a pessoa quiser e desejar receber um dom específico e aquilo for importante para a obra de Deus e ela estiver apta a receber, receberá. Mas é para ser usado e colocado em ação na obra de Deus. Atributos divinos. A Bíblia revela todos os atributos incomunicáveis e comunicáveis, ou seja, metafísicos e naturais de Deus no Espírito Santo. Ele é onipotente, no poder de milagres e prodígios, no poder do Espírito Santo. E a fonte de poder e milagres. O Espírito Santo conhece todas as coisas, até as profundezas de Deus, assim como o coração humano, as coisas do futuro, isso por ser onisciente. Ele possui o atributo da eternidade, pois é chamado de Espírito Eterno. Está lá em Hebreus 9,14. É o Criador do ser humano e do mundo, e também o Salvador. A palavra de Deus apresenta de igual modo seus atributos comunicáveis, santidade, verdade, sabedoria, entre outros. Tópico 2. O Espírito Santo e Jesus Cristo. Já estudamos diversas vezes sobre a Trindade, sobre a Santíssima Trindade. O Senhor Jesus e o Espírito Santo são um só Deus juntamente com o Pai, visto que a Trindade é a união de três pessoas distintas, iguais em glória, poder e majestade. Não existe essa questão da hierarquia, nesse caso não se aplica, porque isso significaria dizer que um é mais importante do que o outro. É como se nós olhássemos para uma hierarquia militar, onde você tem o sargento, o cabo e o soldado. Não é assim. Não é assim. Até porque desses três, o sargento é o que teria um poder de comando sobre os outros dois, e o cabo obedeceria ao sargento, mas teria poder de comando sobre o soldado. E por fim, o soldado teria que atender os dois. Não funciona dessa forma. Três pessoas distintas, iguais em glória, poder e majestade. O termo que eu me referi agora há pouco. Pericorese é um termo teológico desconhecido no meio evangélico, que expressa a relação intratrinitária do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, a habitação das pessoas da Trindade uma na outra. Cada pessoa está nas outras e cada uma se dá às duas outras. A intimidade entre o Filho e o Espírito Santo se dá nesses termos e é eterna. Jesus fala desse relacionamento desde antes que o mundo existisse
E em outro momento ele diz a Filipe: não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? O Espírito também está nessa trindade. Ele me glorificará. Houve época em que entre nós, entre os assembleanos, alguns questionavam a adoração ao Espírito Santo. O argumento era baseado numa interpretação equivocada das palavras de Jesus. Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu. Ainda hoje é comum ouvir alguém dizer que o Espírito Santo não deve ser adorado, porque é ele que glorifica a Cristo. Tal argumento é equivocado, pois o Pai glorifica também o Filho. E nem por isso se diz que o Pai não deve ser adorado. Se o Espírito é de Deus, logo pode ser adorado. Do contrário, seria um Deus de segunda categoria, e isso não existe na fé cristã. É mais ou menos o que nós falamos agora há pouco sobre determinadas vertentes da igreja evangélica não reconhecerem o batismo no Espírito Santo e a ação do Espírito Santo, não o reconhecendo. Sabem que ele existe, mas não o reconhecem com a mesma glória e a mesma majestade que é dada ao Pai e ao Filho, que é uma forma equivocada. A gente entende isso. 3. O efeito prático da pericorese. A verdade é que quando expressamos num culto glória a Deus, o Espírito, o Filho e o Espírito são glorificados no seu louvor. Da mesma maneira que quando damos glórias a Jesus, o Pai e o Espírito Santo também estão sendo glorificados. E igualmente, quando se glorifica o Espírito Santo, o Pai e o Filho são glorificados juntamente. De modo que a declaração do artigo de fé 27 do Credo de Atanásio, tanto a unidade na Trindade como a Trindade na unidade deve ser adorada. Está fundamentada nas Escrituras. Tanto faz adorar a Jesus separadamente ou qualquer das pessoas da Trindade, como adorar a Trindade. Atanásio foi um bispo que nasceu no final do século III e foi no século IV, ali, se não me engano, ele assumiu um posto de arcebispo, de bispo, ali por volta de 330, o ano 330, isso logicamente depois de Cristo. Numa época em que ainda havia muita confusão, se passaram menos de 3 séculos que Cristo esteve aqui, nessa terra, e o Evangelho ele estava sendo difundido, a igreja ela tentava crescer, só que de uma maneira diferente, porque não existia meios de comunicação. Então, muitas coisas, elas foram no caminho, elas foram sendo modificadas. Muitas pessoas que eventualmente ouviram falar de Cristo, 300 anos depois, que no caso quando Atanásio tinha o seu ministério ativo, muitas dessas pessoas ouviram histórias que se embolaram com histórias de outras civilizações, de outros locais que cultuavam outros deuses. E acabaram fazendo uma miscelânea, que, aliás, hoje não é muito diferente, porque a gente vê cada coisa esquisita, cada coisa estranha, que a gente fica pensando da onde é que foi retirado esses rituais que a gente vê hoje. É tudo muito confuso, porque a pessoa tenta interpretar e tenta inventar uma nova forma de se fazer aquilo que é tão básico, é seguir a Escritura. Só que imagina isso, que hoje nós temos acesso completo à informação, e você volta para uma época onde, para se falar com alguém que morasse a 50 quilômetros de distância, você teria que pegar um cavalo e ficar horas cavalgando até chegar para conseguir falar com uma pessoa assim. É absolutamente diferente de qualquer coisa que a gente possa imaginar. Então, só que Atanásio, ele
ele se tornou importante, e hoje, 17 séculos depois, a gente está falando sobre ele, exatamente porque ele teve uma visão muito clara da Trindade. E ele foi extremamente julgado por isso. Ele foi até perseguido por seus pares na época, por pessoas que se diziam detentoras da fé, e julgavam que ele estava absolutamente errado. E ele brigou até o fim da sua vida, e o credo de Atanásio, como é chamado, é exatamente uma relação, acho que são 40 e poucas linhas que ele vai numerando, né, de 1, 2, 3, cada uma tem uma frase exatamente explicando como é a ação do Espírito Santo, do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. É muito interessante a gente enxergar que ao longo das eras, dos séculos, Deus sempre levantou pessoas com um entendimento que fosse importante e necessário para passar para as outras gerações a forma correta. O inimigo pode ter levantado também centenas de pessoas para tentar desvirtuar, mas nunca faltou, ao longo do tempo, pessoas orientadas por ele, pelo Senhor, para que pudessem explicar de maneira correta. Consubstancial com o Filho. Consubstancial quer dizer da mesma substância. O Senhor Jesus prometeu enviar o Consolador e o identifica como Espírito Santo, com o Espírito Santo. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. O Filho é consubstancial com o Pai, da mesma forma que o Espírito é consubstancial com o Filho. Jesus disse que o Pai vos dará outro Consolador. A palavra outro, em grego, empregada nessa passagem, significa ser alguém da mesma natureza, da mesma espécie e da mesma qualidade. O Espírito Santo, portanto, é alguém como Jesus, da mesma substância, glória e poder. Tópico 3. O Espírito Santo age no mundo e no ser humano. A atuação do Espírito não se restringe aos corações humanos. Ele age sobre a criação inteira. Ele atua no mundo e na igreja. Sua ação é ampla na vida humana, no passado, no presente e no futuro. 1. No mundo. Sua atuação é visível, a começar pela criação e preservação do planeta Terra. E o Espírito de Deus se movia sobre as águas. É a primeira passagem da Bíblia onde já relata o Espírito Santo de Deus. O mundo, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Gênesis 1, versículo 2. A ação dele não ficou somente na ordem cósmica do universo. Ele continua como mantenedor e preservador de todas as coisas criadas. Envias o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. Salmo 104, 30. A atuação do Espírito acontece também nas coisas naturais do dia a dia, e nem por isso deixa de ser uma ação milagrosa, como um acerto médico num diagnóstico complicado, uma aprovação num concurso concorrido, uma promoção de cargos, entre outros. No plano divino da salvação, foi o Espírito Santo que conduziu a história da redenção humana por meio da nação escolhida de Israel. Ele inspirou os profetas. Sua presença está em toda a história dos antigos hebreus, como os 70 anciãos auxiliares de Moisés, e dos demais heróis de Israel, como Otoniel, Gideão, Sansão, Davi, entre outros. O Espírito é a primeira pessoa com quem o pecador tem contato quando vem a Cristo. Embora tal experiência não seja reconhecida ou identificada no início, pois é ele que nos leva a Cristo. Uma característica interessante é, quando você lê o Velho Testamento, você vê muito a frase "e o Espírito Santo veio sobre determinada pessoa", e o Espírito Santo se apoderou de Davi,
E o Espírito Santo veio sobre Sansão. E o Espírito Santo veio sobre tal profeta. Essa é a diferença que nós vamos enxergar da ação do Espírito Santo antes do dia de Pentecostes e após. E com certeza no restante das lições isso vai ser esmiuçado, mas é só para tirar aquela dúvida que já me perguntaram, assim, mas se o Espírito Santo só veio no dia de Pentecostes, só aconteceu ali, como que no passado? É uma questão até semântica. Se você olhar, ler de forma cuidadosa, você vai perceber que é sempre assim: o Espírito Santo se apoderou, ou seja, ele orientou, ele tomou aquela pessoa para algo específico, veio sobre, e aquela pessoa conseguiu realizar determinada tarefa que parecia ser impossível. E depois de Pentecostes, não. O Espírito Santo está dentro de nós. Nós somos templo do Espírito Santo. É absolutamente diferente. Na vida humana, o Novo Testamento registra o início da dispensação da plenitude do Espírito. E essa nova era começou com a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Acabamos de falar. Essa descida foi para que ele ficasse conosco para sempre. Foi promessa de Jesus para a dispensação da igreja. Nos dias atuais, o Espírito continua atuando na vida dos crentes. Isso pode ser visto por meio do fruto do Espírito e das manifestações dos dons espirituais. O Espírito Santo, como eu falei há alguns instantes, ele sempre participou de tudo. Ele estava no início da criação de todas as coisas, e em determinados e muitos momentos, onde era necessária uma ação muito específica, ele tomava as pessoas. Ele vinha sobre as pessoas de uma maneira sobrenatural. E aquilo criava a coragem, não que a pessoa não tivesse coragem, mas criava uma coragem sobrenatural de alguém como Gideão, que seria uma coisa lógica. Qualquer pessoa que visse aquela multidão que estava com Gideão, quando ele fez a convocação, eram 32 mil pessoas. Se você perguntasse para o homem natural Gideão, vem cá, você prefere fazer essa batalha com 32 mil pessoas, mesmo que a maioria deles estejam morrendo de medo, doido para ir para casa, mas você prefere ir com 32 mil, com 10 mil ou com 300? Qualquer pessoa, de forma natural, responderia 32 mil. Só que Gideão, ele já estava sobre a ação do Espírito Santo sobre a sua vida. E ele estava ali cumprindo exatamente o que Deus mandava naquela hora. Deus falou com ele: olha, os que forem covardes, manda voltar. Não quero esse povo todo não, manda voltar. Quando ele falou isso, 22 mil pessoas voltaram. Ficaram ainda 10 mil, ou 10.300. Né? Nisso, quando ele faz novamente o que Deus manda, né, que fossem todos para o ribeirão, e ali os que descessem e levassem a água do ribeirão na boca, e os que não fariam isso seriam os selecionados. Aí só sobraram 300. Aqueles que estavam ali não eram covardes, porque os covardes já tinham ido embora, não esqueçam disso. Já estavam indo para casa. Aqueles ali eram valentes. Aí, olha o que se imagina na cabeça daquele homem se ele estivesse sem a ação do Espírito Santo sobre a sua vida. Espera aí, se esses aqui são os valentes, se esses aqui são os que podem me ajudar, são corajosos, eu vou mandar esses homens embora para quê?
Isso é a ação sobrenatural. Isso é você ter uma coragem sobrenatural, porque ele estava ali cumprindo exatamente o que Deus mandava, e o Espírito Santo que veio sobre ele o colocou com uma coragem tão grande, que se fossem 300, se fossem 20, se fossem 5, não faria diferença, porque ele tinha a certeza absoluta de que ele sairia vencedor. Tanto é que saiu. Houve manifestações sobrenaturais sobre aquele lugar, no momento que eles foram sobre aquela batalha. Deus ainda deixou que ele ouvisse como as pessoas estavam com medo. Foi algo sobrenatural. Mas que mesmo assim, uma pessoa sem essa fé sobrenatural e essa coragem a mais, não conseguiria fazer. As coisas que Moisés fez, as coisas que os profetas fizeram em determinados momentos, não são coisas naturais, de forma alguma. Você não pode tratá-los como pessoas que agiram naturalmente. Não. Foram manifestações espirituais, o Espírito Santo que veio sobre a vida deles, os fortaleceu. A fé, obviamente, porque ninguém sem fé vai receber isso, mas essa ação foi algo absolutamente sobrenatural. E a conclusão da nossa revista hoje diz assim: as informações sobre o Espírito Santo são abundantes. Procuramos apresentar um estudo conciso e compreensível. Os pontos principais da doutrina pentecostal são temas das lições que seguem. É importante, por enquanto, saber que o estudo sobre o pentecostalismo é o estudo sobre o Espírito Santo. E estudar o Espírito Santo é estudar sobre Deus e o seu relacionamento conosco em Cristo. Podem ter a certeza que muitas dessas coisas que nós falamos hoje, que vamos falar nas próximas lições, são coisas que a maioria de nós já ouviu. Mas todas elas vão nos enriquecer um pouco mais. Então fique atento, nós teremos aulas até com uma frequência maior. Essa é a primeira lição, então a lição 1, 2 e 3 vai ser lançada em dias seguidos. A gente vai estar colocando no grupo, nos grupos, falando sobre isso e mostrando, porque a gente está com um descompasso. Desde o ano passado, a partir da pandemia, a gente ficou com um descompasso com as lições atuais e com as lições regulares que nós víamos dando. Por exemplo, essa lição é a lição do primeiro trimestre e agora está começando do segundo trimestre já. Então a gente vai acelerar um pouquinho essa revista. A outra, talvez a gente tenha que fazer também um pequeno ajuste para que no terceiro trimestre, que começa em 1º de julho, a gente esteja par e passo com as lições regulares. Mas de uma coisa eu tenho certeza: elas serão bênção para a minha vida e para a sua vida. Sempre são. A busca pelo conhecimento, ela não pode parar nunca. Porque a gente nunca pode ter a sensação que já sabe. Não, isso eu já sei, isso eu não preciso mais saber. Isso, não preciso não. Isso é um equívoco, isso é um erro enorme, e às vezes a gente vê pessoas cometendo. Então não faça isso. Isso é um erro muito grave, muito grande. A gente tem que buscar o conhecimento todos os dias da nossa vida. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Mais uma lição que nós terminamos agora e até a próxima. Fique na paz, tenha um dia abençoado na presença do Senhor.